Joaquim Maria Machado de Assis é um dos maiores autores do Brasil. Seus livros são lidos até hoje, mesmo após um século da sua publicação. Neste vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre Machado de Assis em menos de 10 minutos. Nascido no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839, Machado de Assis veio de uma família pobre. O seu pai era pintor e a sua mãe lavadeira. Machado de Assis nasceu negro em uma sociedade profundamente racista e estratificada. Na época, o Brasil vivia sob o regime da monarquia e a escravidão era totalmente permitida. Vale lembrar que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, coisa que só aconteceu em 1888, 50 anos depois que Machado de Assis nasceu. A sociedade brasileira era extremamente hierarquizada, com uma clara divisão de classes e uma cultura colonial muito grande, nada muito diferente de agora. Mesmo após a abolição da escravidão, a marginalização e o preconceito persistiram. As pessoas negras continuaram na pobreza porque não tinham acesso a direitos básicos, à educação e muito menos a empregos dignos. Machado de Assis não teve acesso à educação formal e nem mesmo à educação de qualidade e se tornou autodidata. Ele aprendeu a ler e a escrever sozinho e aos poucos foi se envolvendo com o meio literário da época. O primeiro emprego foi como aprendiz de tipógrafo e lá ele já começou a contribuir com os periódicos importantes como Marmota Fluminense e O Cruzeiro. Nos jornais, Machado de Assis já publicava contos e crônicas que refletiam não só o cotidiano carioca, mas também muitas críticas sociais àquela sociedade da época. Aos 21 anos, Machado de Assis se torna redator do Diário do Rio de Janeiro e fazia resenhas sobre os debates no Senado sobre os pseudônimos de Gil, Job e Platão. E como um crítico consagrado vai guiar Castro Alves pela sua vida literária a pedido de José de Alencar. A obra de Machado de Assis geralmente é dividida em duas fases. Nós temos a fase romântica e a fase realista. Mas não é bem assim que as coisas acontecem, porque não é como se eu colocasse uma linha do tempo aqui na sua frente e que eu te dissesse, olha, essa aqui é a fase romântica e depois vão vir a fase realista. Não existe isso, não é como se quando acabasse um movimento literário viesse outro e esse movimento anterior tivesse acabado. As coisas é como se fossem tendências. Imagine que a gente tem a calça jeans Mon, que é a calça jeans que está aí no momento. E aqui de repente a calça skinny volta a ficar de moda. Ou seja, a calça skinny que veio antes da Mon, ela não simplesmente parou de existir, ela só deixou de ser uma tendência e assim acontece com as escolas literárias. Então a gente tinha a primeira fase do Machado de Assis, que era a fase romântica, em que ele publicou Crisálidas e também publicou os Contos Fluminenses. Crisálidas é uma coletânea de poesias românticas que vão refletir esse movimento como a natureza, como a reflexão da vida e da morte, o amor idealizado. Então a gente vê que tem muitas coisas do movimento romântico neste livro. Já em Contos Fluminenses a gente vê um pouquinho da mudança de Machado de Assis, porque ele vai contar a vida cotidiana do Rio de Janeiro, dos cariocas, mas ali ele já vai colocar um olhar observador, um olhar que critica algumas coisas como as convenções sociais, mas ele também vai falar da complexidade das relações humanas, o que isso é muito importante para você ver que mesmo na fase romântica a gente já tinha características da fase realista de Machado de Assis. E em 1869, aos 30 anos, ele vai finalmente encontrar o amor da sua vida, que é a Carolina Xavier, com quem ele se casou, e os dois tinham uma relação muito próxima. Tanto é que Carolina sempre o apoiava nas coisas literárias, nos desafios, então eles tinham uma relação muito próxima, tanto é que quando ela faleceu, pouco tempo depois ele faleceu também, porque ele meio que tinha aquele sentimento de que não poderia viver sem ela. Então, na fase realista, que é a fase que a gente mais conhece de Machado de Assis, não é que ela começou em 1881, mas foi nessa época, nesse ano, que foi publicado o primeiro livro dele em que a gente vai conhecer de fato essa fase realista, que foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse livro foi importante porque ele vai introduzir uma nova forma de narrar uma história, mas também vai inovar com a sua crítica social muito incisiva. O romance é narrado por Brás Cubas, um defunto autor que com ironia mordaz vai não só contar a sua história, mas também vai desafiar as convenções sociais e principalmente a sociedade da época. A célebre frase "não tive filhos, não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria" é um exemplo de crítica às sutilidades e também às vaidades da sociedade da época. Mas a partir daí a gente vai ver Quincas Borbas e Dom Casmurro surgindo, que são outros livros muito importantes para Machado de Assis. Eu vou falar de Dom Casmurro porque provavelmente deve ser o livro que você mais conhece e também é o livro que gerou burburinho, continua gerando burburinho até hoje. É o que vais entender, lento. Todo mundo
conhece Bentinho mesmo tendo lido o livro ou não. Basicamente, gente, Machado de Assis colocou em Dom Casmurro não foi uma história mirabolante, é uma história de um homem atormentado pelo ciúme que a gente fica em dúvida se ele realmente tem razão ou não. Não é uma história que, se por exemplo ele vai viajar o mundo e volta, ele dá a volta no mundo, ele é um cavaleiro, não se trata disso. Ou seja, Dom Casmurro não vai te chamar a atenção por uma história mirabolante, ele vai te chamar a atenção de como uma história simples foi contada, de como a história simples, de como um olhar, de como simplesmente ações, gestos têm um poder muito grande nessa história. Um simples olhar de Capitu a entregou, um simples olhar de Bentinho o entregou e assim por diante. A gente precisa pensar na poética do olhar, que é algo que eu falo lá no Clube Leia Mais. Para quem não conhece, o Clube Leia Mais é o meu clube do livro, é o clube mais acessível do Brasil, que por apenas R$19,90 você lê um livro por mês, tem acesso a aulas ao vivo, a um cronograma, a um grupo exclusivo, a materiais extras para você entender tudo sobre o livro. Então, assim que você entra, assim que você paga R$19,90, você não tem acesso só ao livro do mês, não. Você tem acesso a todos os livros que nós já lemos. Esse ano nós já lemos Dom Casmurro, que é o livro que eu estou falando agora. Nós já lemos Revolução dos Bichos, nós já lemos Dona Flor e seus dois maridos. Estamos terminando A Sombra do Vento e iremos começar A Metamorfose do Kafka. Então, se você se interessa por Machado de Assis, por entender Dom Casmurro, lá no Clube Leia Mais você tem um material extra completo, uma aula ao vivo e diversas informações para você entender não só Dom Casmurro, mas também entender a magnitude da obra de Machado de Assis. Mas por que então que Dom Casmurro é considerado uma obra-prima, um romance que todo mundo tem que ler, um livro clássico? Justamente porque dentro dessa história nós temos duas histórias. Nós temos a história de Bentinho, que ele realmente foi traído por Capitu e também por Escobar. E de outro lado nós temos a história de Capitu, que aguentou calada o tanto que Bentinho era ciumento e maluco e acabou morrendo na miséria. E nós temos essas duas histórias, mas o mais importante é que de uma história de Dom Casmurro nasceram diversos livros, como Acre e como o livro também da Ana Maria Machado, que vai contar uma outra versão dessa mesma história. Mas enfim, o debate é eterno e a magia desse livro e de Machado de Assis também é essa. Em 1897, aos seus 58 anos, Machado de Assis se torna o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, a qual ele ajudou a fundar e que tinha o objetivo de preservar a língua e a literatura nacionais. Sobre o estilo literário, muitas pessoas falam que Machado de Assis tem um estilo literário difícil e, na verdade, é porque ele tem um estilo literário diferente. Ele inverte a frase, ele escreve em frases longas e isso pode se tornar complicado, visto que a gente tem a tendência de ler as frases de maneira direta. Um exemplo disso é, a frase invertida seria: o defunto autor dessas memórias, que nasceu em 1837, que morreu em 1881, era um homem de valor. A frase sem inversão seria: o autor dessas memórias, que nasceu em 1837 e morreu em 1881, era um homem de valor. Então são pequenas coisas que Machado de Assis faz nos seus textos que fazem diferença. Um outro aspecto é que Machado de Assis já foi e vem sendo descoberto cada vez mais por pessoas fora do Brasil. Nós temos a influência TikToker, que é a Courtney Henning, que descobriu Machado de Assis e simplesmente ficou apaixonada quando leu Dom Casmurro e também ela leu Memórias Póstumas. Agora ela está apaixonada por Clarice. Então Machado de Assis não é só um autor que escreveu bem, ele desafiou as normas daquele tempo. Ele escreveu de forma diferente, invertendo, fazendo críticas sociais, colocando a sua ironia no texto. E isso foi o que tornou ele não só famoso, mas também um autor de grande relevância. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu te convido a ler Machado de Assis. Foi um autor muito importante, é um autor muito importante para nós brasileiros, para que nós lembremos que a gente faz muita literatura boa aqui, já fez e continua fazendo com autores nacionais e contemporâneos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E eu te vejo no próximo vídeo.